Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja sempre sobre sua vida e sua família. Nossa pastoral diária hoje eu quero ler com você Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 4, que diz: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Que Deus nos abençoe poderosamente com a sua palavra. O tema da nossa pastoral hoje é Grande Nuvem de Testemunhas. O texto que o autor aos Hebreus escreve, ele diz que há uma grande nuvem de testemunhas, uma tão grande nuvem de testemunhas a nos observar. Nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, diz o verso 1, parte A. É verdade que as pessoas nos observam. Você que é crente em Cristo Jesus, você é observado o tempo todo. Seu comportamento, sua postura, o tempo todo as pessoas te observam. Sua maneira de falar, sua maneira de agir, de responder e de reagir, sua maneira de se vestir, sua maneira de cultuar, sua maneira de referir-se a Deus e às coisas de Deus, sua maneira de tratar o próximo. Em todas essas coisas somos observados o tempo todo. Somos observados por pessoas, seres humanos como nós. Somos observados por uma tão grande nuvem de anjos que nos observam. Somos observados pelos demônios que tentam nos acusar diante de Deus. Lembra da história de Jó? Satanás se coloca diante de Deus e Deus pergunta a ele: observaste meu servo Jó? Ou seja, ele responde para Deus: observei, ele é um homem fiel, mas você dá de tudo para ele. Ou seja, uma grande nuvem de testemunha do mal também nos observa. Deus nos observa, o céu nos observa, o inferno nos observa e as pessoas nos observam. Como você está conduzindo a tua vida? Você conduz a vida de maneira a dar bom testemunho do Evangelho da graça de Deus? Você conduz a sua vida de tal maneira que seja uma inspiração para que as pessoas creiam em Jesus? Então é necessário avaliarmos. E o autor diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados desta tão grande nuvem de testemunhas, ele diz, primeiro passo daquele que sabe que está sendo observado. Ele diz, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Primeiro passo daquele que sabe que está sendo observado é deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Abandonar de uma vez por toda. Não conduza a sua vida de maneira que você fique embaraçado com este mundo, que você fique comprometido com este mundo, que você se comprometa com a corrupção, mas conduza a tua vida de tal forma que você tenha condição de abrir mão do embaraço e também do pecado. Segundo passo, ele diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus tem uma carreira proposta para mim e para você,
uma carreira cristã, uma caminhada cristã. E o segundo passo daquele que sabe que está sendo observado é correr com paciência esta carreira cristã. Com paciência significa que você deve esperar com paciência pelo Senhor. E o Senhor se inclinará certamente e ouvirá o seu clamor e te responderá. Terceiro passo está no verso 2, quando ele diz, olhando. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, seguindo seus exemplos, seguindo suas pisadas. Olhando para Jesus, tendo ele como alvo, tendo ele como objetivo de vida, como propósito de vida. Uma vida com propósito é uma vida com Jesus. É uma vida espelhada em Jesus Cristo. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. O início da fé está nele, o fim da fé é ele, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, olhe sempre para Jesus. Quarto passo daquele que sabe que está sendo observado é considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Você deve ter consideração por Jesus. Você deve ter consideração pela palavra de Jesus. Você deve ter consideração pelo exemplo de Jesus, para que você não enfraqueça e nem desfaleça no seu ânimo. Uma pessoa com o ânimo enfraquecido, ela pode desfalecer e abandonar os caminhos de Deus e voltar a uma vida de velhas práticas do mundo, do velho homem. E por fim, o texto diz, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Esse é o quinto e último passo que a carta aos Hebreus nos dá neste capítulo 12, de pessoas que sabem que são observadas. Resistir. Resistir-lhes firmes na fé, diz a palavra de Deus. Resistir até ao sangue. Porque nós ainda não resistimos até ao sangue. Nenhum de nós somos forçados a negar Jesus, ao custo de sermos mortos. Nós combatemos contra o pecado de forma leve, de forma tranquila, porque nós não combatemos até ao sangue ainda contra o pecado. Então é necessário que nós resistamos firme na fé, para que cada uma dessas testemunhas que nos observam possam observar em nós uma vida de fé, de pureza, de santificação, de dedicação ao Senhor e de renúncia para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos ajudando a que vivamos uma vida de testemunho poderoso na sua presença. Quero orar com você. Pai querido, bendito e amado, obrigado por sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a que de fato sejamos firmes na fé, sabendo que somos por uma grande nuvem de testemunhas. E que o nosso testemunho seja ele fiel e leal ao Senhor. Abençoa-nos, oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.